Olá, boa noite. Boa noite, Mário. Tudo bem? Boa noite. Vai ser uma noite muito legal, muito bacana. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, viu? Então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande, como sempre, ter vocês aqui. Mário, qualquer coisa você me interrompe, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Raquel Abdala, moro em Campinas, sou especialista em catequese, fundadora do Pequeninos do Senhor, uma associação católica aprovada pela igreja, e foi lá que eu comecei a aperfeiçoar a minha liderança. Há 10 anos, eu conheci o Mário Eduardo Paes, esse que está aqui conosco hoje. O Mário era líder da maior instituição do Brasil no terceiro setor na área de humanização, um grande líder que eu conheci, um exemplo para mim. E nós dois somos líderes natos e eternos aprendizes, e juntos somos os idealizadores e formadores da catequese fora da caixinha. E eu acho, Mário, que tem gente aqui que não conhece a catequese fora da caixinha. É gente nova que está chegando, vou mostrar para vocês aqui o nosso logo, Catequese Fora da Caixinha, que é acolher e inovar para catequizar. E agora também, na liderança, estamos trabalhando também para ajudar os catequistas, as pessoas que são, os cristãos, na verdade, né, porque somos católicos e trabalhamos. Então, a liderança também, uma liderança cristã. Então, eu e o Mário somos idealizadores e formadores. Catequese Fora da Caixinha, gente, é um espaço de formação em catequese e em liderança a partir da pessoa, a partir de você, que é a obra-prima de Deus, aonde você está na sua vida, como catequista e como líder cristão. Porque onde nós estamos, nós somos líderes inclusive da nossa vida. E isso tudo vocês vão ouvir um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana que vai ajudar muito vocês aí na liderança de vocês. Agora eu vou dar um espaço para o Mário falar também. E quem conhece o Mário já levanta a mão aí, deixa escrito aí no chat uma palavra que traduz essa pessoa incrível que ele é. Oi, Mário, agora eu vou ficar quietinha para deixar você falar, tá? Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês hoje nessa noite. Muitos já me conhecem aqui na parte do suporte da Catequese Fora da Caixinha, mas eu tenho uma vasta história aí, né, na minha carreira como líder. E eu vim hoje aqui, junto com a Raquel, trazer um pouco dessa experiência, né? Eu também sou psicanalista e gosto muito, né? Sou apaixonado pelo desenvolvimento humano, sou apaixonado por ajudar pessoas. E o nosso objetivo aqui, hoje, é falar um pouco sobre a liderança, né? O que é ser líder e passar um pouco da nossa experiência para vocês, para que isso possa agregar na vida de vocês, na vida tanto pessoal quanto profissional de vocês. Então, uma boa noite para vocês, espero que a internet nos permita aí fazer uma boa aula, uma boa transmissão, e vamos seguindo em frente aí, Raquel, com você. E agora nós vamos rezar, gente, nós vamos rezar pedindo a Deus Pai
em nome de Jesus. Você sabe que a gente deve rezar, pedir a Deus em nome de Jesus, porque tudo que a gente pede em nome de Jesus, Deus atende. Que Ele abençoe o nosso evento, que Ele melhore e dê uma força para a gente nessa internet, e abençoe e cuide, e tenha o seu olhar voltado para os passos de cada um de vocês, tá? Vou compartilhar uma imagem muito linda aqui do Pai Nosso, para a gente poder, para vocês acompanharem, para Ele como um grande líder e mestre que Ele é da nossa vida também, né? Rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quantas palavras lindas nós encontramos nesta oração do Pai Nosso, e Jesus nos ensinando a sabedoria, nos ensinando como que nós devemos nos comportar, inclusive como líderes. Ele é o maior líder de todos os tempos, o nosso mestre. Então é com ele que a gente aprende sobre liderança também. Pois bem, gente, a Catequese Fora da Caixinha é esse espaço onde nós estamos hoje, tem como objetivo ajudar você a se sentir mais seguro e competente, hoje especificamente, na liderança, tá? Porque a gente trabalha com catequese e agora também com liderança. Guarda isso aí com você. Nós queremos que você se sinta mais seguro e competente na liderança, na sua liderança onde você estiver, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui, vocês responderam um questionário, e nesse questionário, eu sei que a hora que eu printei a tela, estava nesse nível, estava com 115 respostas, mas eu já vi que teve mais respostas, tá? Então, perceba o seguinte, gente, nós temos 70% de pessoas que não têm e não sabem nada de liderança, ou sabem muito pouco, tem uma formação anual. Então, vamos imaginar que a gente tem uma grande maioria aqui que não tem muito conhecimento de liderança. Então, o nosso papel aqui hoje é muito importante e vocês vão sair daqui muito melhores. Daqui a pouco vocês vão ver como é que vocês vão sair daqui desse encontro hoje, tá? Eu quero mostrar para vocês qual é a programação que nós vamos ter da semana, tá? Eu sempre volto o slide aqui para mim, tá, gente? Para a gente ficar mais pertinho, viu? Então, olha, qual é a nossa programação, gente? Hoje nós vamos falar, o tema é Entendendo de Gente. E depois nós vamos ter um exercício que o Mário vai fazer com vocês, vai trazer um conteúdo e vai fazer um exercício também, tá? Então, o tema de hoje é Entendendo de Gente. O tema de amanhã são os 10 mandamentos do líder. Nós vamos falar basicamente isso amanhã, tá? Os 10 mandamentos do líder. Vai ter um exercício também com o Mário, tá? Depois, na terceira aula, nós vamos falar sobre trabalho em equipe. Vai ter o exercício também. E no último dia, na sexta-feira, no dia 2, nós vamos falar sobre desenvolvendo a liderança. E vai ter exercício também, tá bom? Então, o que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte, dentro de todo esse conteúdo que nós temos aqui, que trazemos isso para você, o Papa Francisco diz que nós devemos ser especialistas em humanidade. E o que é isso exatamente que o Papa quer nos dizer? Que a gente precisa entender de humanidade. E é interessante porque nós somos humanos e precisamos trabalhar humanidade. Parece incoerente falar sobre isso, mas é uma verdade, porque o ser humano está esquecendo a sua humanidade. E entender de humanidade é conhecer a essência do outro, quem é o outro, é se fazer presente na vida do outro, através das experiências do dia a dia, gente. É no dia a dia que a gente vai conhecendo, que a gente vai entendendo e que vai conhecendo o outro. Todo líder precisa ser sensível e perceber as carências e as necessidades daqueles que caminham junto. Não era assim que Jesus liderava? Ele não estava sempre olhando as carências do povo, a necessidade deles, aqueles que caminhavam junto
com ele, aqueles que passavam por ele, aqueles por qual ele passava e os via à margem. E esse é um assunto muito importante, não só para líderes, mas para todas as pessoas que querem se sentir autoconfiantes para assumir uma coordenação, para assumir uma gerência, uma posição de liderança aonde você estiver. Como eu falei, não é só para catequese. Nós abrimos esta formação para pessoas de fora também, para líderes cristãos. Você pode trabalhar na paróquia, na comunidade, no seu trabalho, na sua empresa. É um assunto para todos. E por isso que a gente está aqui muito feliz com todas as pessoas que se interessaram por esse tema, tá? Nós amamos liderar, como eu disse agora mesmo, né? Eu e o Mário. E nós acreditamos que nós estamos no caminho certo, gente. Sabe por quê? Porque os nossos projetos, todos os projetos que a gente participa, sempre se multiplicam e formam novos líderes. Isso é que é importante. Já tem líderes se formando. Dentro da catequese fora da caixinha, a grande maioria, uma grande parte, não é a maioria, mas uma grande parte dos alunos da formação saindo da caixinha para catequizar já se tornaram líderes. Cada dia eu recebo um catequista, um aluno meu dizendo: Raquel, fui convidada para ser líder, eu não conseguia nem falar e hoje eu assumi uma liderança. E eu quero que vocês vejam agora o depoimento de uma das nossas alunas, a Eusa, eu acho que a Eusa está aqui também, sobre o que ela aprendeu com a gente. Eu vou dar o vídeo dela, 1 minuto de vídeo, e depois eu vou explicar como é que ela me mandou esse material e por que eu coloquei esse material aqui, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o vídeo dela, dá uma olhada. Essa é a Eusa, gente. Eu nunca vou me cansar de dizer isso. Gratidão pela sua vida, pelo seu trabalho, por me tirar da caixinha, né? E eu quero partilhar com você o encontro dos catequistas que nós tivemos aqui. Foi algo, assim, surpreendente. Como estou aberta a novas ideias, as minhas amigas coordenadoras tiveram a ideia de fazer uma festa com dança e tudo, eu penso. Ao primeiro momento eu fiquei chocada, eu falei, gente, eu quero missa, eu quero retiro, eu quero isso, aquilo, né? Não, vamos fazer uma festa. Eu falei, tá bom. Eu tenho que abrir, né, minha mente, meus pensamentos, eu tenho que acolher as ideias de vocês. Aí resolvi aceitar. Aí conversei com o pároco, ele disse que tudo bem. Raquel, você não tem noção do que foi aquilo. Eu vou mandar algumas fotos para você. 76 catequistas vieram. Tivemos uma formação com o Frei, e depois uma festa surpresa, estilo anos 80. Pensa numa loucura, foi maravilhoso, Raquel. Obrigada por me ensinar a ouvir a opinião dos outros, a acolher e deixar. Eu confiei nelas, elas organizaram tudo. Eu só comprava o que pedia, eu não falei assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, eu deixei por conta delas. E assim, estou muito orgulhosa de mim mesma, porque eu consegui confiar e delegar. E confiar nelas. E saiu tudo muito bom. Muito lindo, muito lindo. O que eu trago aqui para vocês disso? Ela disse que ela delegou, que ela entregou, que ela deixou. Vocês podem até pensar, nossa, que líder mais relapsa. Não, muito pelo contrário. A segurança dela hoje é tão grande na equipe que ela formou, que ela não carrega mais sozinha esse peso da liderança, que muitas pessoas não sabem como fazer, como se comportar, e acabam achando que a liderança é algo muito pesado. A Eusa era assim. E ela, quinta-feira, está lá conosco para contar um pouquinho sobre essa experiência dela, essa transformação que ela teve como coordenadora, uma líder de catequistas, tá bom? Então, aí ela me mandou na segunda-feira, ontem, segunda-feira, ela me mandou isso, e ela nem imaginava que eu ia usar. Aí eu pedi permissão para ela, para colocar esse depoimento dela aqui, porque isso foi nesse final de semana, semana do catequista, enfim. Aí ela me mandou e eu montei esse vídeo para poder trazer aqui para vocês, como mostrando que realmente é possível e que o trabalho que nós fazemos surte efeito na vida dos catequistas, daqueles que se aproximam de nós, tá bom? Pois bem, como é que vocês vão sair deste evento hoje? Ou até sexta-feira, né? Quero compartilhar aqui com vocês. Olha, vocês vão sair conhecendo um jeito novo de liderar, tá?
conhecendo um jeito novo de liderar, mais consciente de que é preciso sair da caixinha. Lógico, nós estamos num espaço que sai da caixinha, então o líder também vai sair da caixinha, e sabendo dar o primeiro passo para iniciar uma liderança diferenciada e eficiente, que é o que eu falei para vocês, que é nosso objetivo, nossa missão aqui dentro da catequese, tá? Então, é isso que eu e o Mário queremos e preparamos para vocês dentro aqui desta formação, desses 4 dias, dentro desse tempo que nós temos para ajudar vocês, para estar aqui com vocês, tá bom? Quem me conhece, já sabe um pouco da minha história como catequista e como líder. Eu recebi, e hoje eu vou falar só de 2 chamados de Deus para liderar. Ele me chamou para liderar, mas eu não sabia como fazer isso. Lá no começo, nem pensar. Eu não tinha conhecimento sobre liderança e nem sobre gente. Gente, ao contrário, eu achava que... Olha o que eu achava que era liderar. Eu não sei se vocês concordam comigo hoje sobre isso. E deixa aqui sua opinião no chat, conforme eu vou contar para vocês sobre a minha história de liderança lá no comecinho, tá? Eu achava que liderar era assumir sozinha uma responsabilidade. Ou seja, é comigo e eu que tenho que enfrentar isso. E eu achava que era saber mandar nas pessoas para elas fazerem o que eu achava que era certo para chegar onde eu queria. Dá uma olhada quanto eu que achava, eu que queria, eu que pedia, eu que mandava. Era assim, gente. E aí eu percebi isso depois, né, que eu era muito autoritária. Eu estava exercendo um autoritarismo. E eu não sabia. Eu não sabia, porque eu não entendia de liderança, eu não entendia de gente. Eu vivia irritada, porque eu estava rodeada de pessoas que eram muito diferentes de mim. E eu me perguntava, por que as pessoas não são iguais a mim? Como assim? Por que são tão diferentes de mim? E eu ficava irritada, eu ficava intrigada. E eu não gostava. Então, mandona, autoritária, me achando que eu era, né, que eu podia causar, sem entender de pessoas. E isso não foi legal, nem um pouco, porque eu acabei gerando intrigas nas minhas relações, tá? E eu percebi que as pessoas não eram como eu, com o tempo. Eu pensava que liderar era ter pessoas que fizessem o que eu queria. Lê do engano. Eu sempre tive um espírito líder, mas era preciso entender de gente, como nos pede o Papa Francisco, que é entender de humanidade, olhar para o outro como alguém que é amado por Deus e que tem que ser respeitado na sua inteireza, na sua totalidade. Em 1993, já faz alguns anos, o meu pai tinha uma empresa onde eu entrei para trabalhar e eu conheci o Roberto. Roberto era um profissional top, aquele assim, o melhor do Brasil que a gente contratou naquela ocasião. Ele era 15 anos mais velho do que eu, uma pessoa mais madura, mais velha. Na época eu tinha 31 anos. E ele era uma daquelas pessoas humanas e equilibradas que a gente vê nos filmes e se apaixona e faz assim, e fala assim, quando eu crescer eu quero ser igualzinho a você. Eu falava isso para ele, porque era uma pessoa muito equilibrada. E eu estava naquele auge do meu desequilíbrio de liderança dentro da empresa. Foi lá com ele que eu comecei a entender que liderança não é ter o mundo girando ao meu redor. E eu comecei a estudar sobre o comportamento humano e a mudar o meu jeito estranho de ser e de liderar. Mas foi muito difícil, gente. Foi muito desafiador para uma pessoa que tem a força de um leão e um espírito muito livre que sou eu. Eu me sinto muito forte e, ao mesmo tempo, eu sou muito livre. Literalmente, eu tive que me domesticar, me domar, controlar meus impulsos egoístas e centralizadores que eu tinha. Muitos anos se passaram e eu conheci uma outra pessoa muito especial e que muitos aqui já conhecem, que é o Mário Eduardo, que hoje é meu sócio. Ele é um dos líderes mais humanos que eu já conheci. Olha como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. Ele colocou na minha vida 2 pessoas para me ensinar o que é humanidade.
Desde 2012 eu convivo com o Mário e eu aprendi no dia a dia e com a liderança dele como eu precisava ser. Ele me ajudou muito, ele sempre me cutucava. Raquel, olha como você está agindo. Raquel, pensa o que você poderia fazer melhor. Raquel, dá uma olhada no resultado que vai dar isso que você está fazendo. Gente, foi muito incrível. Eu tive uma pessoa que me pegou pela mão, que me ajudou a ser uma pessoa melhor. Eu sou grata a ele, ele sabe disso, ele está aqui me ouvindo, ele sabe disso, que eu sou muito grata, porque eu aprendi muito com ele esse lado meu humano, que era um pouco seco, duro, um coração duro, eu acho que eu tinha, sabe? Embora eu andasse com Jesus, mas eu não sabia lidar com gente. Enfim, depois que eu conheci o Mário, ele me apresentou o desenvolvimento humano, e aí eu fiz 2 especializações, e aprendi como lidar com as pessoas, e principalmente o que é ser um líder de verdade. Hoje eu sinto que eu fiz muita coisa errada, gente, que eu poderia ter sido uma líder muito melhor. Alguém de vocês se identifica aí comigo? Com essa dureza, com esse jeito estranho de liderar? Deixa aqui para mim, eu quero saber se pelo menos alguém também sente-se assim. Porque, olha, se esse arrependimento matasse, eu queria voltar lá atrás para poder corrigir tudo isso. E voltando, então, aos 2 chamados que Deus me fez para liderar, uma foi no Pequeninos do Senhor, eu fiquei à frente de uma equipe formada inicialmente por 12 mulheres comigo, eram 11 e mais eu, né? E eu fiquei como presidente por um período de 20 anos, então eu fiquei 20 anos no Pequeninos do Senhor, na liderança, tá? E dentro desse período, ao longo do tempo, eu fui colocando em prática os exemplos de Jesus e os ensinamentos que a gente encontra nos evangelhos. Eu fui prestando atenção em tudo aquilo que ele falava também. Porque ele é o melhor e maior exemplo de liderança de todos os tempos. E eu sou uma pessoa apaixonada por Jesus e pelos ensinamentos que ele nos deixou. Quem me conhece sabe, quem já está comigo há um tempo sabe do meu amor tão grande por Jesus. Deus me chamou, gente, e eu fiz o meu melhor liderando o Pequeninos do Senhor, e nós implantamos o projeto na época que eu estava lá, hoje é muito mais, na época que eu fiquei em 182 paróquias, num período de aproximadamente 5 anos, tá? Porque nesses 20 anos a gente não tinha nem internet, não tinha nem como fazer essa divulgação. Nos últimos 6 anos a gente trabalhou 182 paróquias dentro e fora do Brasil, e aqui eu sei que tem gente que é fora do Brasil, que está aqui também, que é a Elza Caioco, acho que a Elza está aí também, e que é uma das coordenadoras do Pequeno Senhor lá nos Estados Unidos, e foi para o Japão, para a África, enfim, foram muitos lugares, né? E eu dei formação para os líderes e coordenadores e catequistas também nesse período, tá? E desde 2020, à frente, junto com o Mário, na Catequese Fora da Caixinha, nós já estamos com 9 grupos de catequistas com atividades diversas, ajudando milhares de catequistas do Brasil e que residem também em outros países. A obra de Deus, gente, chega aonde Ele quer. E ainda mais na internet, não tem limite. É realmente um número muito grande. Eu amo liderar e eu acredito que estou no caminho certo, porque, como eu falei, os projetos sempre se multiplicam e formam novos líderes. Eu não sei se você sabe, mas um bom líder forma novos líderes também. Não adianta você ser um líder egoísta e você não passa para o seu liderado conhecimento suficiente para ele aprender também a ser um líder. Então, um bom líder é aquele que também forma novos líderes, tá bom? Nós amamos ajudar pessoas e liderança é uma especialidade nossa. Por isso, nós desenvolvemos esse evento, Como se tornar um líder fora da caixinha. Pois bem, gente, eu precisava contar um pouquinho para vocês esse meu lado da liderança, tá? E agora, eu vou trazer para vocês um conteúdo para a gente trabalhar hoje falando sobre entendendo de gente, tá? Como liderar pessoas diferentes de você. Como que a gente pode fazer isso? Dentro da minha experiência e de tudo aquilo que eu aprendi com os meus cursos, com as minhas especializações em desenvolvimento humano, eu trago para vocês o seguinte. Eu quero fazer uma pergunta, na verdade, né? Você sabe como liderar pessoas diferentes de você?
Escreve aqui para mim. Você sabe liderar pessoas diferentes de você? Lembra que eu falei que eu não sabia, né? Aí eu aprendi. Quando nós falamos de gente, sempre pensamos nos diferentes jeitos de viver, de pensar, de agir e de reagir aos fatos e momentos. O que significa isso? Eu olho para o outro, eu vejo o jeito dele, que ele está vivendo, como ele é, e começo a entender. Opa, é igual a mim, é diferente de mim. Como ele pensa? Você conhece uma pessoa e de repente você se depara com pensamentos tão diferentes. Quando você vê uma ação dessa pessoa, ou como ele reage a determinada ação, tudo isso são formas de nós conhecermos o outro. As pessoas são diferentes de nós e não tem como a gente querer que elas tenham o mesmo pensamento, sonho, sentimento, comportamento que o nosso. Eu estava errada quando eu achava que era assim. Não tem como achar que a nossa liderança será tranquila como um percurso, como imagina uma estrada plana, sem nenhum desvio, sem nenhum obstáculo, porque a vida não é uma linha reta. A vida não é assim. E se a vida não é assim, muito menos será a nossa liderança também. Ela não é tranquila. Dá uma olhada nesse slide aqui, ó. As pessoas são diferentes de nós. O que eu trago aqui? Aqui é como se fosse um eletrocardiograma. Meu marido é médico cardiologista, se ele visse isso daqui, ele ia traduzir para nós que é um coração que está batendo bonitinho lá no compasso, tá? Mas perceba o seguinte, esse é o jeito certo do coração bater. Isso significa vida. Por quê? Porque ele tem altos e baixos, ele sobe e desce. Ou seja, enquanto nós estamos com esse coração pulsando, que não numa linha reta, mas numa linha oscilando para cima e para baixo, nós estamos vivos. Porque no momento onde o nosso coração fizer uma linha reta, não existirá mais vida. E não é isso que a gente quer. Não é verdade? Então, a gente não pode imaginar que uma liderança vai ser algo simples, que vai ser algo calmo, uma calmaria. Não tem como. Por quê? Porque somos pessoas diferentes. Então, eu trago essa comparação aqui para vocês entenderem todas as vezes que vocês estiverem diante de dificuldades, diante de divergências, diante de situações que você não consegue controlar, lembre-se que a nossa vida, dentro de nós, existe um coração que pulsa para cima, para baixo, dentro do elétron, e que assim também deve ser a nossa vida, a nossa liderança, muitos altos e baixos que nós passamos. E assim são as nossas relações também, tá? Entenda também que saber liderar é saber administrar conflitos. E como é que um líder faz isso? Como é que um líder vai administrar os conflitos? Quando eu falo de liderança, ela serve para todos os setores da vida, tá, gente? Eu não estou hoje falando aqui só para catequistas. Hoje eu falo para uma dona de casa, que é a líder do seu lar. Eu falo para o empresário, para o gerente, para os líderes acadêmicos, para os coordenadores de pastorais, onde aqui tem muita gente que é coordenador, para aqueles que querem ser, né, líderes e coordenadores também. Enfim, líder é líder em todos os lugares. Então, como é que a gente vai administrar os nossos conflitos? Eu trago hoje algumas dicas de como que você deve agir, gente, em vários momentos. Quem ficar até o final vai receber de presente outras dicas além dessas de hoje. Para vocês sempre se lembrarem e colocarem em prática, que eu falei com vocês lá no começo, é um presente muito especial. Tem várias dicas ali que é para você realmente ou imprimir ou ter no seu celular, para você sempre procurar qual é a dica que a Raquel falou que eu vou hoje aplicar no meu dia, na minha liderança. Então, se você ficar aqui comigo, você vai receber, eu vou soltar um link aí por um período de tempo, onde você vai poder pegar esse material, tá? Aprenda uma coisa, gente, o melhor relacionamento não é aquele, isso que eu estou fazendo, trazendo isso para vocês, é um conhecimento, é uma experiência e algo que vocês anotem isso aí para vocês não esquecerem, tá? O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas iguais. A melhor liderança não é aquela que une pessoas iguais.
mas aquela na qual cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e admirar as suas qualidades. Aí está o verdadeiro segredo dos relacionamentos, das lideranças. É na diversidade que a gente aprende. E nós passamos a ter um olhar 360 graus, o que é muito importante para todo líder. Tem gente que pensa assim, seria tão bom se tivesse todo mundo tranquilo, calminho aqui, fazendo parte da minha equipe, respondendo positivamente àquilo que eu falo, aquilo que eu solicito. Está errado. Não ia dar em nada. Ia ficar morno. Da mesma forma, não daria certo ter pessoas somente com o meu espírito, com esse leão, com essa força que eu tenho dentro de mim, e com o espírito livre e executor ao extremo. Também não ia dar, a gente ia bater de frente o tempo todo. Então, como é importante, e aí é legal para você começar a perceber, as pessoas diferentes de você, como elas são importantes na sua vida. Sabe por quê? Porque ela vai fazer você enxergar o que você não consegue ver. Quando nós temos uma roda de pessoas, e principalmente com pessoas diferentes, são pessoas que trazem para nós olhares diferentes, necessidades diferentes. Então, o líder, nesse momento, tem uma riqueza, um tesouro junto dele, que ele precisa explorar e saber aproveitar. E os liderados olharem para o líder como alguém de que ele pode confiar, alguém que ele pode falar, que ele pode expor as suas ideias, expor o seu olhar, expor a sua crítica. A pessoa crítica, ela é muito rica dentro de uma equipe. Por quê? Porque ela mostra para a gente uma dificuldade que às vezes a gente não consegue ver. Eu passei a admirar as pessoas críticas porque elas me fazem ser uma pessoa melhor, principalmente na liderança. Ela enxerga aquilo que eu não enxergo. E assim tem vários perfis que a gente vai ao longo do tempo aprendendo para enriquecer a nossa liderança, tá? Eu quero trazer aqui para vocês algumas dicas de como você pode se relacionar, tá? Deixa eu trazer aqui os slides para ficar mais ilustrativo. Eu acabei não passando slides aqui para vocês. Aí, saber administrar conflitos, olha, aprenda uma coisa, que é o que eu falei, né? E dicas de como se relacionar. Olha, a primeira dica, gente, é observar. Percebe que aqui, nessa imagem, eu sempre trago uma imagem bastante representativa nos meus slides, tá? Elas são muito pensadas para eu trazer aqui para vocês. Percebe que está rasgando o papel. Por quê? Porque o observar exige de nós que a gente rasgue realmente o véu que não nos permite enxergar a essência do outro, a essência dos fatos, a essência dos acontecimentos. Então, é importante que a gente realmente enxergue, pare para observar, porque nem sempre aquilo que aparece na primeira impressão, aquilo que vem de imediato para você, é a realidade, é a verdade, é a realidade mais profunda daquilo que você está vendo. Por isso é preciso, como eu disse, rasgar o véu que não nos permite ver a verdade do outro. Você já parou para pensar isso? Aliás, você para observar o outro ou o mundo ao seu redor? Observar, gente, deve fazer parte. É uma dica que eu trago para você colocar em prática no seu dia a dia. Quando aparecer algo novo, observa, para você poder ver o que é que de fato está acontecendo ali. Ou o que a pessoa está falando, você vai ouvir mais na essência, vai entender e buscar aquilo ali. Observe mais. Primeira dica, tá bom? Qual é a segunda dica que eu trago para vocês? Tá indo tudo bem, gente? Bota um joinha aí que tá me ouvindo, que tá indo tudo bem, porque eu vou em frente e continuo aqui com toda a minha força de vontade. Logo, logo o Mário vai entrar e vai trazer um outro conteúdo aqui para vocês muito bacana também, tá? Então, gente, a primeira dica é observar. A segunda dica é desapegar. Dá uma olhada, gente, nessa imagem, nessa gaiola.
Desapega. A gente precisa desapegar de tudo da nossa vida, inclusive, e muito importante falar sobre o desapego daquilo que a gente acredita. A gente tem tanta crença, a gente acredita tanto numa determinada coisa que a gente está certo, que você não se abre para observar. Você não se abre para aprender. A imparcialidade é fundamental para nós podermos reagir de modo ponderado. Então, se você se desapega de algo que você tem certeza que é certo, esteja aberto para algo que pode chegar e melhorar esse seu conceito. Vai te dar mais equilíbrio. Você não perde a razão quando você desapega. Eu aprendi lá atrás, nas minhas lideranças, a questão do esvaziar-se. O desapegar é você se esvaziar. E quando você se esvazia de si mesmo, você permite que o Espírito Santo ocupe esse esvaziamento que você fez. Por quê? Porque você se desapega de muitas coisas e deixa Deus agir na sua vida. Assim deve ser um líder. Pedro tentou defender Jesus da prisão, cortando a orelha de Malco. Preste atenção, ele perdeu a razão dele ali naquele momento, porque estava tão fechado, estava com tanto medo, que ele não estava aberto para entender o que é que Jesus estava pedindo para ele. Então percebe que a gente perde a razão muitas vezes? E ele poderia ter entrado numa enrascada muito grande, não fosse Jesus, Deus estava ali e ainda colocou a orelha do Malco no lugar. Porque senão Pedro ia passar ali maus bocados com aquela atitude dele, tá? Então trago aqui um exemplo para você. Então o primeiro é observar, o segundo é desapegar e o terceiro, a terceira dica, são outras, tá? A terceira, ser flexível, gente. Dá uma olhada nessa imagem. Aqui tem uma mulher que, de um lado, ela é uma empresária, ou uma gerente, ou uma colaboradora, e do outro lado, ela parece ser mãe, está carregando um bebezinho ali. E quantas responsabilidades, quantos compromissos tem essa mulher? Assim como nós também na nossa vida. É muita coisa. É catequese, é casa, é trabalho, é filho, é muita coisa. E eu estou falando aqui da mulher, mas isso é para o homem também, tá? Isso aqui eu não estou falando só da mulher, não. Estou falando do homem que tem muitos compromissos, muitas responsabilidades. E como é importante a gente ser flexível. Ai, ai, ai. Isso não é nada fácil, mas é possível. Você só precisa se exercitar. Assim como tudo na vida, é preciso exercitar. Se a gente é rígido demais nas nossas ideias, nas nossas emoções, na nossa visão, naquilo que a gente acredita, a gente se torna amargo. E alguém que não é bem quisto. Porque aquela pessoa que só fica amargurada, só fica falando tristeza, só para baixo, ninguém quer ficar próximo dela, ninguém aguenta muito isso. A gente precisa ser flexível. É aquela coisa do pegar leve, sabe? É saber ouvir alguém que tem uma opinião diferente da sua. Isso é ser flexível. Opa, eu gosto do preto, o outro gosta do azul. E aí, eu vou brigar com ele porque a gente tem gostos diferentes? Eu preciso respeitar essas diferenças, inclusive se o outro for agressivo e ácido comigo. Não é somente nas coisas simples, não. A gente tem que ser flexível nas adversidades da nossa vida. Jesus nos aconselha, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos caluniam. Não é assim que acontece? O que acontece? A gente tem que saber ser flexível no nosso dia a dia, na nossa liderança, com os nossos colaboradores. Às vezes a gente pensa que tem que ser de um jeito, como aconteceu com a Elza. A Elza trouxe aí o depoimento dela, que eu trouxe, onde ela queria fazer um retiro, fazer reflexão, rezar uma missa, e as catequistas estavam querendo dar uma festa dos anos 80. Ela foi flexível. Olha que coisa linda. Ela abriu mão
Gente, ser flexível é abrir mão. Ela desapegou. Ela se permitiu observar o desejo dos outros catequistas. Olha, ela está aplicando aí todas essas dicas. Observar, desapegar, ser flexível. Parabéns, Eusa. Parabéns aí mais uma vez para você, tá bom? Uma outra dica, vou trazer 5 dicas, tá? Uma outra dica que eu trago para vocês, para o líder, e como isso é importante, gente, é saber perdoar. Poxa vida, quem não erra? Fala para mim. Nós não somos Deus, só Deus não erra. E aquelas pessoas que, inclusive, não conseguem nem se perdoar, elas estão se considerando Deus, você sabia disso? Isso é muito triste. Tem pessoas que não se perdoam. Por quê? Ah, porque eu não podia errar. Ah, porque eu não podia fazer isso. Eu não podia ter cometido uma coisa, ter feito algo tão grave. Como assim? Nós somos humanos, essa é a nossa condição. E nós temos um Deus que é Pai lá em cima, que olha para nós com tanta misericórdia, com tanto amor, que está de braços abertos para nos acolher a todo momento. Então, o perdoar, gente, faz parte da liderança. Porque nós também erramos e nós também vamos precisar que outras pessoas nos perdoem. O perdão é a virtude dos fortes. Você sabia disso? Significa a capacidade de não permitir que o mal do outro habite em você. O mal que vem do outro e você perdoa é porque você não permitiu que esse mal entrasse em você. Olha como é lindo isso. Grava isso aí. E procure perdoar. Porque a gente perdoa quando a gente desapega. Entendeu? A gente perdoa quando a gente se permite ser flexível. Então, percebe que essas dicas, um vem puxando o outro, senão a gente não consegue. Porque se a gente ficar pegado ao nosso orgulho, à nossa vaidade, do que o outro fez, o outro me magoou, e eu vou ficar aqui sem perdoar, ressentindo a minha dor, o azar é só meu, inclusive. Por quê? Porque eu vou ficar sentindo cada vez mais a minha própria dor. E o outro, às vezes, não está nem aí. Então, aprenda a se perdoar e aprenda a perdoar o outro também, tá? E a última dica que eu trago aqui para vocês é dica, né? A quinta dica que eu trago aqui para vocês é a seguinte, vamos ver? É ser humilde e corajoso. Ah, gente, não pode, né? Não pode ter um líder orgulhoso e um líder aí também que não seja corajoso. O líder precisa ter a humildade e, ao mesmo tempo, ser corajoso. O Papa Francisco nos pede, sejam fortes, sejam corajosos, audaciosos. Então, a gente precisa, sim, ter coragem, ter humildade. São Paulo Apóstolo nos ensina essa síntese quando ele diz assim, olha, quando sou fraco, então é que sou forte. Porque é lá na fraqueza dele que ele percebe que com Jesus ele é uma pessoa forte. E ele usa essa força do próprio Cristo para junto dele, pela união que ele sente com Cristo, porque aí ele se sente forte. Porque nós, quando nós nos sentimos fortes, só por nós mesmos, nós somos frágeis, porque a gente dá um passo errado, a gente cai. Agora, se a gente é forte, corajoso com Jesus, a gente pode enfrentar qualquer intempérie que a gente continua de pé. Você já deve saber disso, né? Nós precisamos unir força e fraqueza. Isso é fundamental para chegar às grandes conquistas. A sua maior força, gente, pode estar justamente naquilo que você julga ser a sua principal fraqueza. A hora que você descobre qual ela é, aí você dá um salto muito grande na sua fortaleza. Esses são alguns comportamentos que todo líder, todo coordenador deve ter, gente. Lembrando que nada e ninguém muda de uma hora para outra. Como eu disse para vocês, foi dificílimo domar o leão aqui dentro. Foi dificílimo segurar um pouco esse espírito livre que eu tenho. Mas é possível. É preciso primeiro reconhecer-se incapaz e depois querer ser e fazer diferente.
Esse é o recado que eu trago aqui para vocês agora. E eu quero saber o seguinte, quem aqui topa fazer diferente para melhorar os seus relacionamentos e ser um líder melhor? Levanta a mão aí, correndo, quero que você fale aí, eu vou fazer diferente para melhorar os meus relacionamentos. E fala para mim, qual dessas dicas mais te incomodou? Escreva aqui no chat para eu saber. Qual foi a dica que eu te passei, que você falou, Raquel, puxa vida, isso aqui é muito difícil, mas eu vou conseguir, tá bom? Deixa um recadinho aí para mim, tá? E para a gente continuar mais um pouquinho, gente, eu quero trazer aqui para vocês três conhecimentos que todo líder precisa ter, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela de novo. São 3 comportamentos que eu quero que vocês conheçam, tá? Não é comportamento, na verdade é conhecimento. O que todo líder precisa saber, tá? Aqui, ó, são todas essas 4 dicas que eu trouxe, né? Que eu perguntei para vocês agora, qual é a que foi mais difícil para você. E aí é o seguinte, o que o líder precisa conhecer para liderar pessoas, tá? Ele precisa saber como montar uma equipe de sucesso. Porque eu já falei várias coisas aqui sobre isso, né? Mas vamos entender um pouquinho melhor como é que você vai montar uma equipe de sucesso. Vamos entender isso aqui. Se você quer montar, eu começo pelo lado negativo. Se você quer montar uma péssima equipe de trabalho, você não quer que seja de pessoas derrotadas? Não, você não quer. Isso é montar uma péssima equipe de trabalho. Se você pensar que você pode escolher pessoas somente maleáveis e fáceis de liderar, você vai, se você entender que você pode encontrar pessoas assim, que foram as dicas que eu acabei de passar para você, você vai buscar pessoas que vão trazer para você o sucesso. Para isso, você precisa não escolher essas pessoas maleáveis e fáceis de liderar, mas pessoas difíceis e diferentes de você. Por quê? Porque elas têm um potencial de liderança que está aplicado no campo errado. Por que elas são difíceis? Porque elas não compreendem o lugar exato onde elas têm que liderar. E quando você começa a entender essas pessoas, você traz elas para o lado certo, para o lado onde elas vão ser muito melhor aproveitadas. E aí elas deixam de ser difíceis. Aí elas vão pegar todo o potencial delas e colocar aonde você, com o seu olhar de líder, de um líder de sucesso, trazendo essas pessoas para você, é onde você consegue ter esse olhar de 360 graus que eu falei, você vai trazer pessoas e mostrar para elas a capacidade delas de ser melhor. Jesus escolheu uma equipe de 12 pessoas, muito gente, mas muito difíceis. E com o jeito dele, amoroso e amável, o que ele fez? Ele modificou o comportamento de cada um dos discípulos, todos eles foram moldados. E ele deu início ao maior empreendimento de todos os tempos, que é o cristianismo. Mas as pessoas eram fáceis? Eram maleáveis? Eram fáceis de liderar? Não, eram pessoas difíceis. O que um líder precisa fazer é seguir esse exemplo e reconhecer o potencial que está escondido por trás de cada pessoa difícil. Porque isso nós vamos encontrar sempre. Pessoas difíceis nós vamos encontrar sempre, tá? Continuando, vou compartilhar com você um outro conhecimento que você precisa ter. Então, como é que você monta uma equipe de sucesso? Trazendo e reconhecendo que se você tem pessoas difíceis junto com você, você tem toda a chance de ter uma equipe de sucesso, tá? Uma outra dica que eu trago para vocês conhecerem é o seguinte: os líderes sabem abrir a mão, gente, abrir mão da sua vontade. O que a Elza fez? Ela foi flexível, ela abriu mão da vontade dela como líder. Ela achava que o melhor era fazer o retiro, ela achava que o melhor era trazer uma formação, mas o que aconteceu? Ela abriu mão. Os líderes de sucesso, os líderes que alcançam os seus objetivos, gente, são pessoas que sabem abrir as mãos. Parece simplório, mas é apenas isso. Abra as mãos, abra os braços, os ouvidos, a sua mente, o coração
e você será bem-sucedido. Vamos explicar este segredo do sucesso com exemplo. Dá uma olhada. Olha que interessante isso aqui. Eu não sei se você sabe como é que se pegam macacos lá na África. Eles amarram uma cumbuca numa árvore e coloca ali dentro algumas frutinhas. E o caçador, ele faz essa cumbuca de tal forma que a mão do macaco entra aberta, mas ela não sai fechada. Porque se você põe a mão aberta, ela fica mais fininha. Se você fecha a mão, ela fica mais grossa, mais gordinha, maior, e aí ela não sai da cumbuca. Então, o macaco, ao pegar as frutinhas, ele não consegue, ele pega a frutinha e ele não consegue abrir a mão e soltar a frutinha e voltar. Ele não consegue pensar para trás. Ele fala, poxa, se eu entrei com a mão aberta, eu vou sair com a mão aberta. Não, ele fica ali preso na cumbuca por ele mesmo, percebe? Porque ele não quer largar a frutinha. Aí ele pensa assim, por que eu estou preso? Porque eu fechei a mão. Por que eu fechei a mão? Para pegar um alimento. Se eu abrir a mão, eu escapo do caçador, mas também eu perco as minhas frutas. Parece muito óbvio, percebe isso? Basta abrir as mãos e seremos livres e vencedores. Mas nós agimos exatamente como um macaco novo. Porque o macaco velho, ele aprende isso. Mas o macaco novo não. Então ele vai lá na cumbuca, ele mete a mão na cumbuca, fica segurando e aí ele é preso. Nós fechamos as nossas mãos, gente, em torno das nossas ideias, dos nossos paradigmas, dos nossos pensamentos, dos nossos interesses próprios. A gente olha para a gente e a gente se fecha. E a gente acaba sendo prisioneiro de nós mesmos. Como diz uma canção popular brasileira, Eu, Caçador de Mim, né, que vocês devem conhecer. O segredo do sucesso está em abrir as mãos. Jesus revelou isso quando disse que quem quiser ganhar vai perder, e quem aceitar perder vai ganhar. Os chineses já sabiam disso quando diziam que na porta da memória existe um soldado chamado desejo. Olha que bonito. Se você insistir em querer lembrar aquele nome, dificilmente lembrará. Mas se você desistir de lembrar, às vezes você está conversando com uma pessoa e fala, nossa, esqueci, que palavra que é, ou então o que eu ia falar? Esqueceu. Então desiste de lembrar. Mais cedo ou mais tarde você vai recordar. E às vezes a gente desconecta e realmente a gente imediatamente começa a lembrar. Enfim, gente, a gente precisa abrir mão. Abrir mão daquilo que a gente pensa que é o melhor. Os líderes de sucesso abrem a mão. E aí, eu pergunto para você, você vai continuar com a mão fechada, achando que você está certo, presa aos seus próprios conhecimentos, às vezes tão limitados, ou você está aberto para se sentir livre para ir aonde você quiser e ganhar muito mais adeptos para a sua liderança? Responde aí para mim o que você acha disso, tá? E a última informação que eu trago aqui para vocês hoje é o seguinte, ó, mais um conhecimento que eu quero que vocês tenham, tá? Vou compartilhar a imagem aqui com vocês para ilustrar, tá bom? Então, ó, líderes sabem abrir mão, né? E uma coisa que todo líder precisa conhecer é saber que ele deve pedir ajuda. Sim, um líder pode e deve pedir ajuda. Às vezes eles não pedem porque eles acham que, por ser líderes, eles têm que saber de tudo. Eles têm que dar conta de tudo. E não é assim. Um líder é aquele que pede ajuda. A Eusa aprendeu a pedir ajuda. Aí ela teve confiança de deixar que a festa fosse realizada por aqueles que ajudam, porque ela não estava dando conta mais de liderar tantas equipes dentro da comunidade onde ela trabalha. Os líderes, geralmente, eles têm um defeito que é a autossuficiência. Por um lado, eles acham, não, eu consigo resolver tudo sozinho. E por outro lado, eles acham também que se eles pedem algo para alguém, eles vão incomodar o outro. Puxa vida, eu sou líder e eu vou pedir para o outro fazer, vou pedir para o outro me ajudar, a responsabilidade é minha. Então você vê, por um lado, tem os líderes que se acham autossuficientes e não pedem nada para o outro. Por outro lado,
tem aqueles que querem pedir, mas se sentem acanhados. Como é difícil liderar, né, gente? Fala sério, como é difícil liderar? Porque a gente se depara com tudo isso. Nós somos gente. E o Mário vai entrar agora para falar um pouco disso para nós, tá bom? Se você tem alguém difícil aí na sua equipe, seja qual for a dificuldade, experimente valorizá-lo pedindo ajuda. Eu não sei se você já experimentou isso, mas às vezes tem aquela pessoa que dificilmente ela se engaja em alguma coisa. Se você descobrir aquilo que essa pessoa é boa e você pedir para ela, puxa vida, você é tão bom nisso, queria tanto que você me ajudasse, você pode colaborar comigo, porque você é 10 vezes melhor do que eu para fazer isso. Você está valorizando a pessoa, você está falando a verdade para ela, e você vai ter essa pessoa como um aliado seu. Foi assim que Jesus fez com a samaritana junto ao poço de Jacó. Ele pediu um copo d'água. O preconceito que separava ali os samaritanos e os judeus foi superado porque ela podia dar a água para ele. Ele sabia que ela podia dar água para ele. E ela, então, se tornou aliada dele, porque ele pediu para ela exatamente o que ela podia dar. Para ajudar você a ser um líder melhor, ao final dessa aula, nós vamos disponibilizar o material que eu falei para vocês, se chama Sabedoria dos Líderes, tá bom? É para você ter sempre à mão. E eu, para complementar, tudo essa sabedoria dos líderes vem complementar essas dicas que eu trouxe aqui hoje para vocês, tá? Então, o meu conteúdo hoje foi dado para vocês, espero que vocês tenham captado aí, anotado muita coisa que eu falei, e agora eu vou passar a bola para o Mário, ele vai ficar com vocês e vai trazer um pouquinho mais esse entendendo de gente que somos nós mesmos, tá bom? Mário, por favor, seja bem-vindo aqui entre nós. Ok, estão me ouvindo? Ok? Sim, sim. Ok, tá joia. Bom, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Gostaram do evento até aqui? Quem gostou, deixa um like lá no evento, né? Coloca que gostou, né, pessoal? Se bem que esse é um evento fechado, mas valoriza o canal de qualquer forma, tá bom? Então, pessoal, antes de eu começar aqui, eu gostaria de falar algumas coisas para vocês que eu aprendi durante a minha jornada como líder, né? Eu hoje tenho 51 anos, né? E eu, quando criança, nunca me vi líder, porque eu não convivia com... Eu achava que eu não convivia com líderes, né? Porque quando a gente pensa em líder, a gente pensa em alguém poderoso, em alguém que tem poder, né? E depois, com o tempo, eu fui aprendendo que liderança não tem nada a ver com isso, né? Eu fui aprendendo que a liderança, ela parte da nossa vontade. Então, o líder, para mim, na minha opinião, ele não nasce pronto. O líder, ele é moldado. Então, todos vocês aqui que têm as suas dificuldades, como a Raquel trouxe aqui várias dicas para vocês, e eu vi aqui no chat, fiquei olhando aqui, atento no chat, vocês colocando aí, nossa, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo, e vocês podem, porque nós, vou falar aqui um conhecimento agora, nós, estudiosos do desenvolvimento humano, nós aprendemos com a neurociência que a gente pode mudar, que o nosso cérebro, existe uma coisa chamada neuroplasticidade, que o nosso cérebro, as nossas sinapses nervosas, elas têm capacidade de criar outros caminhos. Quer dizer, é possível mudar. Eu gosto muito dos antigos, das frases dos antigos, mas tem uma que eu não concordo, que é: pau que nasce torto, cresce torto e morre torto. Então, isso não é verdade. As nossas dificuldades, as nossas questões, nós podemos trabalhar como líder, sim. Eu, por exemplo, eu era uma pessoa muito tímida. Eu tinha muita dificuldade de conversar com as pessoas que eu não conhecia. Porque desde criança eu fui assim, eu tinha medo de conversar com as pessoas. Eu achava
que eu não tinha esse direito, eu não tinha essa capacidade. Era um sentimento esquisito que me travava, que não deixava eu falar com as pessoas. Mas, para você ver, eu fui crescendo, me desenvolvendo, vendo que a comunicação era importante para mim, para minha carreira, né? E tive possibilidades de fazer palestras para 100, 200, 300, 500, para 1.500 pessoas num grande auditório. Então, imagina para um menino que tinha medo de pedir qualquer coisa, de conversar, de olhar no rosto de um adulto, fazer uma palestra para 1.500 pessoas ao vivo, num grande local, num grande teatro. Olha só o quanto eu me desenvolvi, o quanto eu desenvolvi a minha capacidade de comunicação, que é uma das capacidades importantes dentro da liderança. Por que eu estou contando isso? Para me exibir, que eu já fiz palestras para 1.500 pessoas? Não, para falar que todos nós temos a capacidade de mudar. Todos nós podemos mudar. Então, para isso, gente, precisamos entender de gente, mas antes de entender de gente, que são as outras pessoas, nós precisamos entender a gente. Nós precisamos entender muitas coisas sobre nós, tá? Então, e antes até de passar por esses conhecimentos, a Raquel trouxe para vocês aqui na história dela uma questão que, puxa, eu sempre era muito autoritária, eu era muito dura, e eu não tinha noção disso, eu achava que ser líder é mandar, né? É o líder antigo, né? O líder chefe. Eu falo, você obedece, né? É um tipo de liderança autocrática que existia no passado. Hoje não funciona mais assim. Mas ela entendeu que aquele caminho não era bom e eu tenho certeza que todos os dias procura ser melhor. Ela todos os dias procura trabalhar isso dentro dela para que ela possa ser uma líder melhor. Tenho certeza. E eu, gente, durante a minha carreira, desde pequeno também, eu tinha o contrário. Eu sempre fui muito manso, muito manso. Se eu tinha dificuldade de falar com as pessoas, imagina como é que eu ia mandar em outra pessoa. Mas eu fui entendendo durante a minha jornada que eu era muito bom de juntar pessoas. Eu, quando eu tinha um ideal, quando eu tinha uma ideia, quando eu queria fazer alguma coisa, nada me tirava da cabeça isso. E eu, com a minha forma de ser, de lidar com as pessoas, eu acabava, de alguma forma, não convencendo, né? Mas eu contagiava as pessoas com a minha ideia. E com isso, eu conseguia ir construindo aquilo que eu queria para mim. Então, por exemplo, eu dentro de um trabalho voluntário, eu consegui, com muita gente, com muitas pessoas, unindo muitas ideias, fazendo grandes parcerias, eu consegui, não sozinho, mas através da minha liderança humana, da minha liderança mansa, conquistar muitas coisas, muitos prêmios. Nós fomos aí, dentro dessa organização, eleitos a maior e melhor ONG de humanização dentro do país, né, presente em 3 estados, com milhares de voluntários. Então, mais uma vez, isso não é para me enaltecer, nem para mostrar para vocês que eu sou melhor ou maior, não. É para falar para vocês que é possível. Só que a minha mansidão também não foi suficiente. A Raquel disse que aprendeu muito comigo com a mansidão, né, que eu tinha, mas eu também aprendi muito com ela, porque o líder não é só manso. O líder, como eu falei para vocês, ele precisa de uma construção, né? Ele precisa ser construído, ele pode ser moldado e construído. Então, o líder precisa ter equilíbrio. Ele não pode ser autocrático, ele não pode ser mandão, muito mandão, mas às vezes é preciso mandar. Ele não pode ser o tempo todo manso, ele não pode ser o tempo todo, às vezes ele tem que tomar decisão, e é difícil tomar decisão, às vezes é preciso se impor, é preciso se colocar. Então, é o equilíbrio que manda, é o equilíbrio que impera em todo esse processo. Então, o que eu queria trazer para vocês aí com um pouco da minha história, eu poderia ficar contando histórias aqui a noite inteira, mas não é o propósito, é que sim, é possível mudarmos. Sim, é possível através de técnicas, através de estudo, através de sair da nossa zona de conforto,
é possível, sim, nos tornarmos líderes melhores do que já somos. Eu acredito que todos nós já somos bons, mas nós podemos ser ainda melhores. Quando eu acordo, eu falo para mim assim, hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. E esse é o meu propósito do dia, ser melhor do que eu fui no dia anterior, tá bom? Então, isso que eu quero com vocês. Eu quero que vocês saibam que vocês podem ser melhores. E com esse treinamento dessa semana, a gente vai tentar, em poucos dias, em poucas horas, passar para vocês um pouco dessa experiência, um pouco dessas técnicas, para que vocês possam ser líderes melhores. Bom, aí eu vou dividir com vocês agora um slide para falar rapidamente desses termos que parecem ser, para vocês, para alguns podem ser esquisitos, diferentes, mas são termos muito comuns no mercado de trabalho, né? Então, existem dois tipos, né, de habilidades. Existem as hard skills, o hard vem de duro, skills vem de habilidades. Então, são como se fossem habilidades duras. O que são essas habilidades? São as experiências que você construiu na tua vida, a tua parte acadêmica, da tua escola, do conhecimento, os seus conhecimentos matemáticos, a memória de tudo que você já aprendeu, as suas qualidades técnicas. Então, essas são as suas habilidades duras, são as suas habilidades racionais. Então, é quem tem uma faculdade, quem tem um estudo técnico, né, tem uma graduação, ele é muito bom naquilo, né? Então, é a sua hard skill. E a outra parte, né, é a soft skill. Soft vem de mole e skills, habilidade. Então, habilidades moles, que na verdade são habilidades emocionais, que são a nossa capacidade de resolver problemas, de nosso método de colaborar, a nossa curiosidade, criatividade, fica toda aí nesse nosso cérebro do lado direito, né? Então, nosso cérebro do lado direito é o nosso cérebro emocional, nosso cérebro do lado esquerdo é racional. Mário, para que eu tenho que saber tudo isso? Não precisa saber tudo isso. Isso aqui é só uma curiosidade para você entender que a gente tem dois tipos de habilidades e que hoje, no mercado, no dia atual, as empresas, elas querem sim profissionais competentes, profissionais com hard skills, mas ela também, hoje, visa muito profissionais que têm a capacidade de ter habilidades emocionais ou soft skills. Pessoas que sabem lidar com outras pessoas, pessoas que entendem de gente, tá? Então, é muito importante. Para que eu estou trazendo isso para vocês? Porque onde quer que vocês exerçam a liderança de vocês, é preciso ter habilidades técnicas, as hard skills. Então, no caso aí, de quem é catequista, precisa conhecer o diretório, precisa conhecer a Bíblia, precisa conhecer um monte de coisas que a Raquel traz para vocês na formação, saindo da caixinha para catequizar. Mas também não basta. Para você ser líder, você também precisa entender de gente, você também precisa entender como resolver conflitos, como resolver problemas, como colaborar, como contagiar, como afetar as pessoas para elas poderem atuar de uma forma mais assertiva, tá bom? Bom, e aí eu trago para vocês o próximo slide. Entender de gente por quê? Por que eu preciso entender de gente, pessoal? É porque através dos nossos comportamentos, né? Então a gente precisa entender a forma com a que a gente age. Vocês já pensaram por que você age dessa forma? Por que você é mais mole, ou você é mais duro? Por que você é mais rápido, ou você é mais lento? Por que você é mais criativo? Por que você, às vezes, é mais intolerante ou mais paciencioso? Porque nós temos perfis comportamentais. Então, precisamos entender quais são os nossos perfis comportamentais. Então, primeiro a gente precisa entender da gente, primeiro eu preciso entender sobre mim, para depois eu entender sobre o outro. Então, primeiro eu preciso entender como eu funciono, a forma com a qual eu ajo, mas eu também, depois que eu aprender sobre mim, eu preciso entender sobre o outro, sobre como o outro age. Então, a nossa intenção aqui agora, nos próximos minutos, é mostrar para vocês os diferentes perfis comportamentais, tá? Muitos de vocês que já fizeram a formação de um ano com a Raquel, já viram isso de uma forma superficial, tá?
E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. E mais para frente, quem quiser, depois vai ter a possibilidade, dentro de um curso também de liderança de um tempo maior, vai também ter a possibilidade de entender muito mais sobre isso. Inclusive, vai ter a possibilidade até de aplicar isso nos seus liderados. A gente vai dar esse treinamento para você, não só fazer em você, para saber quais são os seus perfis, mas você vai ter a possibilidade também de aplicar isso nos seus liderados, para que você conheça mais profundamente qual é o perfil deles. Mas já dá para ter uma boa ideia de quais são os perfis dos seus liderados com esse exercício que a gente vai trazer aqui, para vocês entenderem melhor, né? E para quê, gente? Para que a gente precisa entender de gente? Para poder conviver melhor consigo mesmo, com as outras pessoas, para poder conseguir aquilo que você quer, né? Então, quando você quer alguma coisa e você precisa de pessoas, você tem que contagiar as outras pessoas com aquilo que você quer para chegar no resultado que você quer. Então, muita gente fala assim, poxa vida, eu não consigo motivar meus liderados, porque você não está fazendo da forma certa. Ah, eu não consigo, eu peço ajuda e não tenho ajuda, porque você está fazendo da forma errada. Então, você precisa entender de gente. Não é, as pessoas acham que elas devem tratar as pessoas da mesma forma. Todo mundo tem que ser tratado igual. E não. E eu não estou falando assim para você tratar mal um e bem outro, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que você precisa saber qual é a forma com que o outro gosta de ser tratado, para você conseguir, de uma forma inteligente, passar para ele as coisas que você quer que ele faça. Essa é a função do líder, fazer com que o outro faça, dar motivação, dar inspiração, né, para a outra pessoa. Então, precisamos entender de gente. Por quê? Porque a gente quer chegar a algum resultado, a gente quer que a equipe ela funcione, que ela seja uma equipe participativa, uma equipe motivada, uma equipe que dê resultado, uma equipe gostosa de trabalhar, não é isso que vocês querem? Mas, para isso, vocês têm que entender que vocês vão precisar conhecer sobre si e conhecer sobre o outro também. Pessoal, tá dando para entender aí até aqui? Tudo bem? O que nós vamos fazer agora nesse momento? Eu vou mostrar para vocês os 4 diferentes tipos de perfis que existem e vou falar um pouco sobre os pontos fortes desses perfis e também sobre os pontos de melhoria. Outra coisa que eu quero falar para vocês que é muito importante. Não existe, a gente vai ver esses perfis, e não existe um perfil melhor ou um perfil pior. Todos os perfis têm o lado bom e todos os perfis têm aquele lado que eles precisam ser melhorados. E na medida que a gente vai avançando, que eu vou mostrando para vocês as características dos perfis, eu quero que vocês vão se identificando com isso e depois no final eu vou fazer uma proposta de um exercício para vocês. Entendendo também, pessoal, que vocês não têm um único tipo de perfil. Existe dentro de você os 4 perfis. Só que um ou outro perfil, ele é mais forte dentro de você. Você vai se identificar melhor com esse perfil. Então, mas isso não quer dizer que você não tenha os outros perfis também, tá? Então é isso, não existe perfil perfeito, nenhum que é bom, nenhum que é ruim, todos têm o seu lado bom, todos têm o seu lado ruim, e vocês precisam entender que vocês têm um pouquinho de cada um, tá bom? Bom, vamos lá de novo, dividindo com vocês aqui a minha tela, compartilhando a tela. O que eu vou mostrar para vocês agora? Os perfis comportamentais, eles são estudados, não de agora, eles já são estudados desde a época dos gregos. Então, lá da época dos gregos, lá em 200, 300, 400 anos antes de Cristo, já se estudava os perfis. O primeiro que eles estudaram e dividiram é o colérico. O perfil colérico, a simbologia dele é o fogo. São pessoas que têm muita energia. E ele também é chamado de perfil dominante ou perfil executor. E daqui a pouco a gente vai ver mais coisas sobre ele. O segundo perfil
é o sanguíneo. O perfil sanguíneo, ele é o perfil das pessoas que influenciam outras pessoas, as pessoas que gostam de se comunicar. E ele é configurado pela figura do ar, né? Então, colérico, o fogo, o influente, o sanguíneo, o ar, tá? O próximo, o fleumático. O fleumático são as pessoas estáveis, são pessoas que são consideradas planejadoras, e o que ele está atrelado à figura da terra, está atrelado à terra, tá bom? E o quarto e último perfil é o melancólico, ou também chamado de conformista ou analista, e ele, a figura que simboliza ele é a água. Então aí a gente tem aí então os 4 perfis: o colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, ou dominante, influente, estável, conformista, ou executor, comunicador, planejador e analista. O que muda? A linguagem, né? Os perfis foram evoluindo, os estudos foram evoluindo e os estudiosos foram evoluindo esses perfis, ressignificando algumas questões e dando nomes diferentes, mais adequados à atualidade. Então, lá atrás, falar em colérico tinha sentido. Hoje, se falar colérico, né, as pessoas falam, mas colérico, o que é isso? Agora, se falar uma pessoa executora, uma pessoa que gosta de agir. E agora eu entendi. Então, é apenas essa questão aí de palavras e simbologia. E aí tem os elementos, né, da natureza: o fogo, o ar, a terra e a água. Tá bom? Bom, agora vem o que é mais importante. A gente vai conhecer um pouco desses perfis e vamos ver quais são as qualidades e quais são os pontos de melhoria. Então, vocês podem perceber aqui que do lado externo do círculo estão as qualidades. Então, o que é, e quais são as qualidades do perfil colérico ou do perfil executor, das pessoas que têm muita energia baseada no fogo? Quais são essas qualidades? Ele é enérgico, né? Então, são pessoas enérgicas. São pessoas resolutas. O que é resoluta? Que ela gosta de resolver problemas. Pessoas que gostam de independência. São pessoas que não gostam de ser mandadas. Elas gostam de liberdade, de independência. São pessoas otimistas, práticas, eficientes, decididas. São líderes e são muito audaciosos. Então, pessoal, é um perfil que tem uma natureza já de líder, porque a pessoa tem muita energia, gosta de resolver problema, gosta de independência, ela é muito otimista, ela gosta de desafio, adora uma meta, né? Então, são muitas qualidades boas, e eu gostaria que você já fosse pensando com você aí, poxa, o que eu tenho disso? O que eu tenho desse perfil? Tá? Já vai pensando aí que depois a gente vai dar um exercício para vocês fazerem depois, para vocês terem uma auto-observação de vocês, tá bom? Bom, nem tudo são flores. Esse perfil tem coisas que não são muito legais diante de uma liderança. Por quê? O perfil colérico, ele às vezes ele é sarcástico. Por quê? Ele se considera, às vezes, muito sábio, ele é uma pessoa muito rápida de pensamento, e às vezes ele não sabe lidar com pessoas mais lentas. Então, às vezes, ele usa de sarcasmo para falar com as pessoas, né? Então, isso não é bacana. Por ele ser muito rápido, sim, muito otimista, eficiente, ele também tem dificuldades de lidar com gente mole, né? Então, ele tem essa questão da impaciência. Ele também, por ser assim, meio durão, ele pode parecer prepotente, intolerante. Ele também, geralmente, é muito vaidoso, né? Porque ele gosta de executar, ele gosta de fazer, ele gosta de ser líder. Então, tem a questão da vaidade, que não é uma coisa ruim, desde que seja uma coisa, tenha um limite, não pode ser excessivo. Não é ruim, né? Você ser vaidoso, gostar de você e reconhecer aquilo que você faz, mas não pode ser em demasia. Bom, ele também
é autossuficiente. Mas autossuficiente não é bom? É, mas às vezes não é, porque às vezes você precisa do grupo, e às vezes você quer fazer sozinho, e às vezes não dá. Às vezes sozinho não dá. Na maioria das vezes, nos trabalhos maiores, sozinho realmente não dá. Ele também pode parecer insensível e astucioso. Então, você vê que todos esses pontos internos aqui são pontos de melhoria. São pontos que quem tem esse perfil muito forte precisa trabalhar. Para quê? Para ser menos sarcástico, mais paciente, e parecer menos prepotente, ser mais tolerante, né? Então, tomar cuidado com a vaidade, com o trabalho em grupo, com essa insensibilidade. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, esse perfil, eles são das pessoas que gostam de fazer, que gostam de meta, que gostam de resultado, né? São os perfis dos gerentes, dos CEOs, né? Dos produtores, dos construtores, dos líderes, tá? É um perfil bacana? É, como todos os outros 3 também. E aí você, está se identificando aí com esse perfil? Se identificou com o colérico? Legal, beleza. Vamos para o próximo agora, tá? O próximo perfil, ele é, vamos trazer ele aqui, quem vem depois, o fleumático, também conhecido como o planejador, né? O símbolo dele é a terra, né? E o fleumático, gente, é a pessoa que gosta de planejar. Então, quais são as qualidades dele? Ele é calmo, ele é tranquilo, ele é eficiente também, como o colérico, ele é conservador, quer dizer, já é diferente do colérico, ele não gosta de mudanças, ele também é prático, também gosta de exercer uma liderança, ele é muito diplomata, aquela pessoa política que gosta de mediar conflitos, né? E também tem bom humor. Então, essas são as características do fleumático, né? Que a gente também chama de planejador, tá? Como o colérico, ele também tem seus pontos de melhoria, certo? Então, vamos ver lá. Ele é muito calculista, ele é muito temeroso, tem muito medo, insegurança de fazer as coisas, indeciso, contemplativo, às vezes perde muito tempo parado numa mesma coisa, fica contemplando e não dá seguimento. Ele é extremamente desconfiado, às vezes muito pretensioso, introvertido, né? E às vezes, por tudo isso, por as coisas demorarem demais, ele planeja demais e não coloca em execução, ele é mais calmo, tranquilo, cumpridor, ele acaba se desmotivando com as suas ações. Então, gente, olha que perfil bacana também, ser calmo, tranquilo, cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, diplomata e bem-humorado. Não é um monte de coisa legal desse perfil? Mas também, olha quanta coisa precisa ser trabalhada. Calculista, temeroso, indeciso, né? Bom, quem geralmente são os planejadores? Diplomatas, administradores, professores, pessoas técnicas, né? Pessoas que gostam de planejar, ok? Então, esse é nosso segundo perfil. Está se identificando aí com o fleumático, está se identificando aí com o planejador. Você é pé no chão, é terra. Então, esse é você. Ou, né? E entendendo, gente, que você pode ter colérico e fleumático, você pode ser executor e planejador, tá? Eles não se conversam muito, mas todo mundo tem um pouquinho de cada um. Então, possivelmente, você vai ter muito de um e menos de outro, tá? E a gente depois vai aprofundar isso lá dentro do curso. Mas, por enquanto, essa é a formação que eu tenho para dar para vocês poderem entender. O próximo perfil, gente. O próximo perfil é o melancólico, que tem o símbolo da água, e são as pessoas analistas. Ele é habilidoso, ele é minucioso, adora um detalhe. Eles são pessoas muito sensíveis, extremamente perfeccionistas, gostam de tudo no seu devido lugar, tem que sair do jeito que ele quer, da forma que ele quer, como ele colocou. Ele é muito visual, estético, né? Gosta muito, tudo muito alinhado, bonito, de cor, tem que estar tudo certinho. São pessoas muito idealistas, eles quando têm um ideal, eles
são pessoas ali muito fiéis naquilo, inclusive são muito leais e pessoas muito dedicadas ao trabalho. Mas também, como todos os outros perfis, ele também tem os pontos de melhoria. Por quê? Eles são pessoas de poucas amizades, né? Então, por isso, eles são pessoas que são mais egoístas. Ele, às vezes, ele parece triste, às vezes parece dar a impressão de ser amuado, pessimista, né? Ele não tem essa coisa do colérico de vai dar certo, ele tem uma coisa mais assim, acho que não sei não, acho que não vai dar certo, vamos analisar de novo, vamos ver. Ele tem muitas teorias, né? Muitas teorias. E às vezes ele quer explicar as coisas, mas ele tem tanta teoria, tanta coisa que ele acaba sendo confuso. Ele não consegue passar didaticamente as coisas, né? As pessoas às vezes não entendem aquilo que ele quer dizer, porque ele é muito confuso. Ele não gosta muito de se relacionar com um monte de gente, ele prefere poucas pessoas, ele é uma pessoa de poucos amigos, né? Então ele é um pouco antissocial, ele é muito crítico, ele é uma pessoa vingativa e inflexível, né? Não gosta de mudança de jeito nenhum, não gosta de mudar de comportamento, não gosta de desafio, né? E às vezes tem um comportamento meio vingativo. Isso não quer dizer, gente, que o melancólico ele é ruim, né? Ele tem muitas coisas boas também. E como outros perfis, tem o seu lado bom e tem as suas coisas que precisam ser melhoradas. E aí, tá reconhecendo alguma coisa nesse perfil aí? Tá? Tenho certeza que sim. Bom, vamos lá para o nosso último perfil, que é o perfil sanguíneo, que é o perfil dos comunicadores. Os comunicadores. Então, ele é baseado na água, né? O elemento dele, da natureza, é a água. E eles são pessoas muito comunicativas. Ele adora se destacar. Ele é um entusiasta. Ele fala com muita propriedade. Ele fala, a gente fala 15 minutos, a gente já tá fã dele. A gente já tá gostando e amando ele. Ele é muito carinhoso, simpático. Ele geralmente é um bom companheiro, um bom amigo, muito compreensivo e é crédulo. Você fala para ele, ele acredita. E ele vai atrás. Vamos lá, vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Vamos. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas, mesmo com todas essas qualidades, ele tem os seus pontos de melhoria. Então, como ele quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, então, às vezes, ele é muito volúvel. Ele começa a fazer uma coisa, para, não termina, vai fazer outra, para, não termina, vai fazer outra. Então, é uma pessoa que começa muita coisa, mas não termina nada. Está se identificando, né? Ele não tem muita disciplina, né? Exatamente por causa disso. Pega um monte de coisa para fazer, não é organizado. Ele é muito impulsivo, já sai fazendo as coisas, mas também é muito inseguro. Ele também é egocêntrico, né? Ele gosta de ser o centro das atenções. Barulhento, por onde ele passa, ele faz barulho, não tem como você saber que um sanguíneo não chegou, porque ele já chega fazendo barulho, derrubando as coisas, ele é meio atrapalhado, né? Então, ele tem esse comportamento mais expansivo, exagerado, né? E ele é muito medroso. Então, esse perfil, ele é muito das pessoas que são comunicadoras, né? Pessoas, os atores, as pessoas que gostam de lidar com arte, vendedores, oradores. Então, tem esse perfil. Bom, esse, então, foram os 4 perfis e essa é a divisão que existe entre os perfis comportamentais, tá bom? Tenho certeza aí que vocês estão aí se reconhecendo, né? Isso. O sanguíneo é o ar, né? Então, o colérico é o fogo, o fleumático a terra, o melancólico a água e o sanguíneo o ar. Desculpa se eu falei, acho que acabei falando água, né? Desculpa. É o ar, tá? Lembrando que temos um pouco de cada desses perfis dentro da gente, tá bom? E o que é importante nisso tudo, gente? Primeiro, é entender, fazer uma avaliação de qual é o nosso perfil. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um PDF para vocês, um arquivo com essa roda, tá? E com todos os elementos que estão lá. E eu quero que vocês risquem aquilo que vocês se identificam no perfil. Quanto mais coisas vocês se identificarem no perfil, mais daquele perfil vocês têm, tá? Então, quanto mais coisas vocês riscarem de cada perfil, mais aquele perfil você é.
lembrando que nós temos um pouquinho de cada um desses perfis. Então, hoje, acabando aqui a nossa aula, já pega, se você já tiver impressora, já imprime. Ah, não tem impressora, só lá no trabalho, ou vou ter que mandar para um outro lugar, tá? Então, você faça amanhã. Ah, não tem impressora, nem tem como onde mandar. Então, não precisa. Você pega o desenho lá e marca num papel quais são os comportamentos que você tem de cada perfil, tá? Por que isso é bom, gente? Porque vocês vão entender qual é o teu perfil, qual é a tua forma de lidar com as situações, qual é a tua forma de agir e reagir às situações, porque tudo na vida a gente age e reage, certo? A gente tem uma ação e uma reação, e isso é devido a esse nosso perfil. E mais importante do que isso, é importante a gente entender que dentro das características do nosso perfil, a gente tem os pontos de melhoria. E a gente precisa trabalhar esses pontos de melhoria para sermos mais equilibrados nas nossas ações. Então, quer ser o melhor líder? Entenda que você tem que ter um certo equilíbrio entre os perfis. Então, você tem que ser executor? Tem que executar? Tem. Mas também tem que planejar. Então, é colérico? É. Mas também tem que ser sanguíneo. Tem que ser também fleumático. Tem que também ser melancólico. Precisa planejar, precisa analisar, precisa se comunicar, precisa agir. Então, precisamos dos 4 perfis. Tá? Precisamos dos 4. Trabalhar isso. E aquelas coisas que a gente tem mais, que incomoda mais, a gente precisa trabalhar mais. Então, tipo, puxa, cara que é muito perfeccionista. Perfeccionismo é bom? É bom fazer as coisas legais, coisas bacanas, coisas certas. Mas ser muito perfeccionista não é legal. Por quê? Porque às vezes você acaba deixando de fazer algo porque não está perfeito de acordo com o que você quer. E nem significa que não está bom. Só significa que para você, na tua avaliação, não está bom, mas de repente para o outro está. E o que é importante dentro do trabalho em grupo? Que para todo mundo esteja bom, né? Que a gente consiga isso. Então, o importante desse conhecimento de hoje é vocês entenderem que é possível termos um pouquinho de cada perfil. Aquele que a gente tem menos, a gente pode trabalhar para ter mais, e aquele que é demais, que até nos atrapalha, é possível ser de menos. Foi o que eu contei na minha história. Eu tinha algumas deficiências de me impor, de planejar, de analisar. Eu era muito comunicativo, de uma certa forma, mas de uma certa forma também não. Então, a gente vai se entendendo, né? E também, vocês vão ter também uma possibilidade lá no curso depois, quem quiser depois se aprofundar lá no curso, vocês vão ter a possibilidade de fazer esse teste por inteiro, vocês vão ganhar uma mentoria lá para quem entrar no curso lá para frente, e vai poder fazer esse teste completo, existe um teste que se faz, tá? E você vai entender e vai ter um relatório certinho de cada porcentagem, de cada perfil que você tem, né? Com um relatório de várias questões legais suas. E também vai até ter a possibilidade de aprofundar, de aplicar isso também nos seus liderados. Por que é importante, gente, a gente conhecer os nossos liderados a fundo, assim, de saber o perfil dele? Porque se a gente conhece o nosso perfil e conhece o perfil do nosso liderado, quando você vai pedir alguma coisa para ele, você não pede da mesma forma, você pede de formas diferentes. E outra, você não vai conseguir pedir para uma pessoa que gosta de executar algo para ele planejar, porque é uma coisa que ele não sabe, ele não gosta de fazer. Então, lá, um colérico que gosta de fazer, que gosta de ação, que gosta de executar, para ele, você vai dar funções que executem. Vai lá, faz isso, faz aquilo lá, faz aquilo lá, faz aquilo lá. Né? Agora, quando for precisar planejar alguma coisa, você não vai dar para ele, você vai dar para um fleumático. Então, olha, dentro do meu grupo, o João, ele gosta de planejar, ele gosta de ver certinho como que vai fazer. Então, se a gente conhece a nossa equipe, né, e a Raquel já falou isso, uma equipe boa é uma equipe onde tem várias peças, onde a gente tem pessoas que têm várias características e vários perfis diferentes, porque cada um vai completando. Se a gente pegar aquele círculo,
E cada fatia daquele círculo sozinha, ela é só uma fatia. Mas quando a gente junta as 4 fatias, a gente tem um círculo, a gente tem uma roda. E a roda só roda, gente, se tiver os 4 perfis completos. Então, uma equipe boa é uma equipe que tem os 4 perfis. Uma equipe ideal é onde a gente tem pessoas que saibam executar, pessoas que saibam planejar, pessoas que saibam analisar e pessoas que saibam comunicar. E você, como líder, precisa conhecer um pouco de cada uma desses perfis. Você precisa resgatar em você algumas coisas desses perfis para você poder minimamente ter um equilíbrio, para você poder liderar de uma forma assertiva, para você liderar de uma forma contagiante, de uma forma com que as pessoas gostem da sua liderança. E não é só gostar, né? Não adianta você só liderar sem ter um propósito, sem ter um para quê. Dentro da equipe tem um propósito. Para que é a sua equipe? Ah, minha equipe é uma equipe que faz vendas. Então, ela tem que ser boa em quê? Boa em vender. Ah, minha equipe é boa o quê? É de montar evento. Ah, tá. Então, tua equipe tem que ser boa o quê? Em montar evento. Ah, tá. Então, eu tenho que ter pessoas que tenham um conjunto, né? Dessas habilidades, desses comportamentos, juntos, unidos, trabalhando em equipe, trabalhando com sinergia. O que é sinergia? A energia de um, mais a energia de outro, mais a energia de outro, todos apontados para o mesmo lado. Isso vai dando uma ganho de potência, vai dando tração, né? Você vai conseguindo avançando cada vez mais. Porque imagina, um vai para um lado, outro vai para o outro. O que acontece? O negócio não anda. Porque um vai para o lado, outro vai para o outro, as forças se anulam, né? É física. Forças contrárias se anulam. Então, uma força para lá, uma força para cá, não sai do lugar. Cabo de guerra, né? Já brincaram de cabo de guerra? Vai um puxa para lá, um puxa para cá, não sai do lugar. Agora, quando a gente tem várias pessoas unidas, uma atrás da outra, com o mesmo ideal, todas querendo a mesma coisa, né? Você conseguindo contagiar elas com a ideia, com o espírito do grupo, inspirando os seus liderados, com certeza a sua equipe vai conseguir chegar longe. Por que dentro da nossa organização de voluntários que eu comandei há um tempo atrás, a gente conseguiu ir tão longe? Porque nós conseguimos contagiar nossos voluntários com o propósito da entidade, com o propósito da ONG. Todo mundo tinha no coração qual era a missão, o que a gente queria fazer. E todo mundo foi, aos poucos, ano após ano, fazendo o seu melhor, todos alinhados, com muita sinergia, cada vez mais juntando pessoas, cada vez mais juntando resultados e avançando e crescendo. E quanto mais a gente dá certo, quanto mais as coisas dão certo, mais a gente entra num ciclo de abundância, das coisas dão certo, e vai, e flui, e rola. Pode ver, quando as coisas começam a dar certo, é uma maravilha. Tudo dá certo, as coisas inspiram, aparece uma coisa lá, outra coisa aqui, com essa coisa aqui, e vai dando certo. Agora, pro outro lado também, quando a equipe vai mal, quando tudo vai mal, um briga com o outro, um não entende com o outro, um faz uma coisa, o outro não gosta, o outro também não gosta, nada, aquilo só vai ladeira abaixo. É assim mesmo? A liderança não é assim? Bom, liderar, gente, é uma tarefa, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível. E eu posso dizer para vocês, de coração, liderar é uma delícia. Liderar é bom demais, é gostoso demais. Você conseguir, com o seu trabalho, com a sua ideia, você conseguir passar para as outras pessoas a sua paixão, você passar para as outras pessoas a sua ideia, você afetar a outras pessoas, você contagiar as pessoas com a sua motivação, com a sua alegria, com o seu trabalho. Isso é uma habilidade, liderança é uma habilidade que é construída, que é moldada. Então, não acreditem que o líder nasceu pronto. O líder não nasce pronto. Pessoas que gostam de mandar, nascem gostando de mandar, sim. Mas isso não é liderar. Se liderar é ter um equilíbrio entre todas essas forças, entre todas essas competências. Para liderar, preciso entender de gente. Para liderar, é preciso entender de gente. Não é à toa que hoje o mercado ele gratifica tão bem as pessoas que entendem de gente. Os líderes que sabem inspirar. Eles transpiram aquilo que eles sabem e inspiram os demais
com suas ideias, com a sua forma de lidar, com sua criatividade, com o seu trabalho em equipe, com o seu espírito de empatia com o outro. Então, isso sim é liderar de uma forma bacana. Tá bom, gente? Bom, isso que eu tinha para passar para vocês hoje, né? Vou chamar a Raquel aqui para dar os últimos recados para vocês. Espero que vocês, nesse curto período que a gente teve aqui, que isso tenha, de alguma forma, impactado vocês de um lado positivo e entendam que é possível vocês conhecerem mais sobre vocês, é possível conhecer mais sobre os outros. E quando você conhecer mais sobre você, conhecer mais sobre os outros, pode ter certeza absoluta que a sua liderança vai mudar de nível. Ela vai ser uma liderança muito e muito melhor. E se você precisar de ajuda, aqui você vai ter essa ajuda, né? Pode ter certeza que tanto eu quanto a Raquel, nós temos aqui condições de inspirar vocês para que vocês possam ir adiante e consigam ser líderes muito melhores do que vocês já são, tá bom? Então é isso, gente. Beijo no coração de vocês e eu passo para Raquel agora, tá bom? Obrigada, Mário. Que coisa boa, que delícia ouvir você falar e aprofundar um pouco mais sobre essa questão do entendendo de gente. Eu estou fanhosa hoje, né? Muito fanhosa, e estou um pouco gripada, mas estou bem. E nós estamos encerrando, então, a aula de hoje. Você gostou? Fala aqui para nós. Você gostou? Escreve com uma palavra. O que foi a aula de hoje para você? E se hoje foi bom, mas amanhã será melhor ainda, porque é só uma crescente de coisas boas que a gente tem preparado aqui para vocês, para essas 4 aulas sobre como se tornar um líder fora da caixinha, né? E é isso que vocês querem, não é verdade? Pois bem, gente, nossos recados é o seguinte: primeiro, vocês vão encontrar no descritivo do vídeo, tá? Clica aí na setinha descritivo do vídeo, vocês vão encontrar Sabedoria dos Líderes, que eu falei com a idade presente, vocês vão encontrar o exercício para vocês fazerem que o Mário fez com vocês, vocês vão encontrar o link da avaliação, vocês vão encontrar um link desse livro, ó, meu e do Mário, que nós escrevemos, tá vendo, ó? Chama Seja Incrível em 40 Dias, um livro usado para jovens, para temas, para quaresma, enfim, para a vida, é para todo mundo, tá? Seja Incrível em 40 Dias. E o link desse livro meu, que chama Dia a Dia com Maria, tem lá um link também que tá na Amazon, esse livro, tá? Você vai receber aí na sua casa. Enfim, você encontra isso lá também no descritivo do vídeo, tá? Presta atenção, se você quer receber o certificado, tem que responder as 4 avaliações das 4 aulas, tá? Uma avaliação em cada aula, tá? Então, todo dia eu libero uma, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Boa noite, Mário, você vai ficar aqui com a gente? Boa noite, pessoal. E amanhã às 8 da noite, continue lá no grupo, a gente libera o vídeo para você amanhã. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Boa noite, Mário. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Beijo, beijo. Até.